Queridos amigos, boa noite. Temporariamente estaremos aqui às terças-feiras para o nosso momento de reflexão, tendo em vista que a nossa companheira Ivone precisará se ausentar por um curto período de tempo, provavelmente uns 2 meses, então estaremos aqui substituindo a nossa companheira. Estamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo para refletirmos um pouco acerca das 3 virtudes que caracterizam ou que definem, a caridade como Jesus a entendia. Esta foi uma pergunta que Kardec fez aos espíritos nobres e eles responderam. A pergunta foi a seguinte: em que consiste a caridade como a entendia Jesus? E eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. Hoje nós vamos falar um pouquinho e refletir sobre a benevolência. E em seguida, na próxima semana, falaremos um pouco sobre a indulgência, sobre o perdão, fechando assim essas 3 virtudes citadas pelos benfeitores espirituais. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fora da Caridade não há salvação, eu vou ler um pequeno trecho, um pequeno parágrafo. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa. É preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, não, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela, a doutrina, vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo possa se dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertence. Esta foi uma mensagem, trecho de uma mensagem de Paulo, apóstolo, em Paris, no ano de 1860. Então, se vamos falar sobre a benevolência, faremos inicialmente esta pergunta: o que é ser benevolente? Ser benevolente é agir
de boa vontade para com quem quer que seja. É ter gestos de gentileza, de delicadeza para com as outras pessoas. Ser benevolente é ser afetuoso no trato com o próximo, nas palavras. É também pensar no próximo e não apenas em nós mesmos. Ser benevolente é também pensar no próximo e não apenas em nós mesmos. Porque pensando apenas em nós mesmos, nós estaremos sendo egoístas. E o egoísmo, o Evangelho nos mostra, nos ensina que o egoísmo e o orgulho são as maiores chagas da humanidade, né? Então, pensar no outro e não apenas em nós, em nossas prioridades, em nossas necessidades, em nossas urgências, né? E a benevolência também, ela tem uma característica, digamos assim, de doação. Doar, por exemplo, o nosso tempo em favor de alguém. Doar os nossos ouvidos, né? Ou emprestar os nossos ouvidos para que ouçamos o que o outro quer dizer, o que o outro precisa falar. Quantas vezes companheiros nossos estão precisando serem ouvidos, precisando desabafar, desaguar um pouco. E quando colocamos a escuta para isso, realmente nós estamos sendo benevolentes, estamos sendo caridosos. É também gestos de altruísmo, quando alguém dedica parte de sua vida a atender, a cuidar, a se importar, a socorrer, a amparar alguém. E existe então, de várias formas nós podemos exercitar, né, e desenvolver a partir do exercício a benevolência. E estamos falando em exercitar para desenvolver, porque sabemos que em várias situações da vida nós vemos que o exercício é o que nos faz desenvolver determinadas aptidões. E assim também acontece com as virtudes, né? Já dizia o filósofo Aristóteles que as virtudes precisam ser exercitadas para que se alcance a sabedoria. Então, eu estive lendo uma mensagem de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, intitulada Benevolência em Ação, onde ele diz o seguinte: usa a benevolência tanto quanto puderes, lembrando que todos somos necessitados de tolerância. Todos somos necessitados de tolerância, necessitados da benevolência do outro. Ainda mesmo em se tratando de nós outros espíritos desencarnados, diz Emmanuel, estamos ainda em áspera luta por dentro de nós mesmos, buscando a luz do autoaperfeiçoamento. Vejam que é o Espírito Emmanuel quem nos diz que é mesmo eles, espíritos desencarnados, com um grau já de evolução, de entendimento, eles ainda estão em áspera luta por dentro deles mesmos, buscando a luz do aperfeiçoamento. Então, esta busca precisamos fazer constantemente, né? Continua ele: sempre que estivermos falando, seja em casa,
na rua, no trabalho, nos templos da fé, aprendamos a esquecer o mal, semeando o bem, para que o bem se fixe entre nós. Olha, mais uma vez a questão do exercício para fixarmos um aprendizado, para fixarmos uma lição, uma experiência benéfica, não é? Então, precisamos exatamente fazer isso, no dia a dia, o exercício da benevolência. Qualquer pessoa, olha um questionamento que surgiu, qualquer pessoa que faz o bem está sendo benevolente? O que é que vocês acham? Qualquer pessoa que faz o bem está sendo benevolente? Eu responderia que não, de acordo com o próprio Evangelho, com o próprio Livro dos Espíritos. Por quê? Porque a pessoa pode estar fazendo o bem, levando realmente o bem ao outro. Entretanto, se não for uma atitude sem o interesse pessoal, essa pessoa não está sendo benevolente. Está sendo beneficente, mas não está sendo benevolente. É por isso que pode parecer estranho dizer que alguém pode fazer o bem sem ser bom. Poderia se perguntar, sim, mas como fazer o bem e não ser bom? Se o bem que se faz não tem esse caráter do desinteresse pessoal, aí não está a benevolência, ainda. E o interesse pessoal é exatamente, digamos assim, estar fazendo algo por alguém com o desejo, com a intenção de que algo me seja retornado por aquele ato, seja pelo próprio beneficiado, seja inclusive por Deus, porque há aqueles que negociam, é como se quisessem negociar com Deus. Então, a primeira característica de todas as virtudes é o desinteresse pessoal. Fazer o bem pela felicidade de servir, pela alegria interior de ajudar, de estar se sentindo útil a alguém, sem nenhum interesse de receber algo em troca. Porque é como dissemos, se existe algum interesse por trás, nós estamos até fazendo bem, mas não estamos sendo virtuosos. Então, uma outra questão que é oportuna nesse momento é com relação a qual é a diferença entre benevolência e beneficência. A beneficência é a ação de fazer o bem, de beneficiar o próximo de alguma forma. Mas a benevolência tem aquela característica da boa vontade, de fazer com boa vontade, com a vontade real, como dissemos, sincera, profunda, verdadeira, de servir sem interesse nenhum pessoal, É aquela disposição bondosa de servir, de promover a felicidade de alguém. Então, fica aqui um desafio para todos nós, De que possamos ser beneficentes, sim, mas que não paremos por aí.
que caminhemos para frente e para adiante, a fim de alcançarmos o outro patamar, que é a benevolência, que significa boa vontade de servir, de doar-se, sem nenhum interesse pessoal, né? E só repetir um lembrete. Procuremos exercitar a benevolência, já que nós também, por nossa vez, precisamos da benevolência, da compreensão do outro, das outras pessoas, certo? Então, fica essa nossa reflexão para esta noite. Peçamos aos benfeitores espirituais, aos nossos mentores, que durante o sono físico nos conduzam a locais onde possamos continuar estudando, aprendendo, a fim de promovermos em nós a renovação, a melhora de que tanto necessitamos. Lembrando que o mundo somente será melhor quando nós, enquanto humanidade terrena, nos melhorarmos, não é? A partir disso é que o mundo realmente será melhor. Boa noite a todos. Deixaremos com vocês aqui uma música para encerrar a nossa tarefa, a nossa atividade de hoje. Muita paz, muita luz, muita saúde a todos. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as
pripensas priesu o mia cor lumijas en la brusto quien mi exentas de lumigantan mian penson kai mian corpon mi shainas flirti pensanta pri Jesu mi sentas paz quien mi pripensas Christon animo parfumijas per dolcema vibratio miai pensoi transformijas kai gioie mi constatas que el la fondo de mi crescas e caperas nova sento diferença pura que o min plenas min levigas que o transcendas tota em la limigo mondo estas gioiezzo plena el coloro e kiel sun maten ja mi prescau crias pro felicezzo la rideto ne procrastas sian vento con la penso en Jesus estas las